é amigo, a gente tem um grupo de estudos que era muito ativo. Mas me conta um pouco da sua história de vida e um pouco da sua história profissional também. Bom, primeiro eu quero agradecer, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho sensacional o trabalho que vocês estão fazendo, né? A oportunidade que a OAB está permitindo de ter esse diálogo aberto entre o Notas e a advocacia. Isso é muito importante, né? Eu acho essa ideia sensacional, eu acho muito importante. E eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Bom, eu sou formado pela Direito de São Bernardo e eu demorei muito tempo para entender o extrajudicial. Eu estudava para magistratura, eu acho que como a grande maioria começa pensando no concurso de magistratura, e eu então comecei a perceber que aquilo não me agradava muito, porque sempre uma das partes, né, sempre, isso é praticamente inevitável, tirando raríssimas exceções, sai infeliz com uma decisão judicial. E então, eu já um pouco perdido profissionalmente, fui advogar, advoguei durante 3, 4 anos, e aí surgiu a oportunidade para trabalhar num cartório de notas, o 15º cartório de notas da capital. São Paulo. Só para São avisar, Paulo. pessoal, que o Pedro é São Paulo, né? Eu sou nascido e criado em São Paulo. Na verdade, assim, eu morei muitos anos numa cidade próxima a São Paulo, que é São Bernardo. Então, eu tô sempre que eu me referir à capital, São Paulo, São Bernardo, os municípios serão sempre de São Paulo, do estado de São Paulo. Aí eu fui para o 15º de notas da capital, de São Paulo, e ali eu comecei a perceber que as pessoas saíam sempre felizes, né? Sempre a gente conseguia, de uma forma ou outra, colocar e estabelecer a vontade de todos dentro de um documento. E aquele documento, então, ele ganhava vida. Eu falo que até o tabelião, né, o escrevente, cada escritura que ele coloca no mundo é como se você coloca um filho, né? Se você se torna eternamente responsável pela escritura que você lavra. Então, ela sendo levada a registro ou não, né? Porque muita gente pensa que quando ela está registrada, já todos os problemas do mundo estão resolvidos, mas não estão. Você se torna responsável. E até hoje, tem pessoas, às vezes, que me ligam perguntando e querendo que eu faça escrituras de clientes quando eu trabalhava no 15º de notas da capital, ou me tirando dúvidas com relação a escrituras que eu lavrei naquela época. E isso também é um exercício legal de memória para quem gosta. E o advogado agora, a partir de 2007, né, principalmente com a possibilidade do divórcio e do inventário extrajudicial, que foi justamente quando eu comecei a atuar nessa área, que começa a participar muito. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar nessa área, e aí depois sim que eu parti para o concurso, o que acontecia? As pessoas, os escreventes, né, o cartório, não gostavam das escrituras de inventário e de divórcio, porque elas têm uma complexidade realmente muito maior do que as outras. E eu acho que isso, inclusive, é o que justifica a participação do advogado. E basicamente é isso. E aí depois eu passei para o concurso de registro civil numa cidade pequena, aqui de São Paulo, próxima a São Carlos e Araraquara, que são 2 cidades maiores, que chamava Ribeirão Bonito. A cidade era muito pequena, tinha mais ou menos uns 12 mil habitantes. Agora eu estou em São Manuel, eu tenho 2 cartórios aqui, um eu estou como interino e o outro eu estou como titular, né? É uma cidade um pouco maior, ela é de 40 mil habitantes. Então, aí eu acumulo notas, protesto e registro civil. Então, a gente faz um pouquinho de tudo aqui. Tem que virar a chave muitas vezes durante o dia. Legal. E é isso, basicamente. Legal, muito bom, cara. Eu conheci o Pedro através de um amigo em comum, que é o Rodrigo, né, Pedro? Sim. E que é muito amigo do Pedro e era um bom amigo meu também de estudos, e acabou que a gente formou um grupo de estudos, enfim, e que nesse último ano talvez ele tenha dado uma morrida, mas a gente de vez em quando a gente se fala lá, né? Mas era um grupo com 4 pessoas que a gente estudava muito, né?
virava madrugada ali. Aqui também, Marcelo, agora com a pandemia, né, as coisas deram uma esfriada e cada um começou a ter projetos um pouco diferentes que não exatamente direcionados para concurso. Então, as coisas acabaram dando uma guinada, né? Mas eu acho que agora, voltando à normalidade, o grupo volte também à normalidade, é o que eu acho. Mas eu vejo isso também como um bom sinal, porque, claro, todos nós evoluímos de certa forma, né? Se assumiu esse cartório novo, enfim, eu também estou aqui, então, de certa forma, deu certo, né? Então, uma coisa, antes de a gente começar a entrar na questão do inventário, Pedro, você disse algo relativo a alguns ex-clientes seus da capital, eles ainda te procuram para lavrar atos até hoje, porque ganhou confiança, etc. Mas, assim, vamos lá. A nossa realidade aqui na Paraíba, em Campina Grande, tá? É o quê? Temos aí um fato que o meu concurso foi o primeiro concurso, né, da história da Paraíba, e eu fui o primeiro titular a assumir por concurso, tá? E hoje a gente vê muita invasão de circunscrição, que eu acho que foi um aspecto que você tocou e ficou subentendido para nós que sabemos que a gente não pode lavrar ato fora da circunscrição, né? E que, assim, muita gente talvez ainda deva te procurar. Mas sim, veja bem, os atos que eu lavro aqui, as pessoas vêm até mim, né? E isso é muito importante. Eu acho que isso, inclusive, é uma responsabilidade de consciência, inclusive, com relação à própria classe, né? De que o livro fica restrito, né, à sua área de atuação. É lógico que agora, com o provimento 100, existe uma abertura maior, mas ainda assim é com relação aos atos eletrônicos e é de uma legalidade, alguns questionam a legalidade, eu acho que por ser um provimento do CNJ, nós cumprimos até que seja efetivamente decidido como ou inconstitucional, ou, enfim, contrário à lei, aí são outras questões. Mas eu acho que o fato de botar desculpa a expressão até um pouco, mas assim, em termos práticos, né? Colocar o livro debaixo do braço e sair colhendo assinatura pelo Brasil não é aceitável. Inclusive, é uma prática criminosa, né? Exatamente. Da nulidade. Inclusive, se os colegas tiverem curiosidade e quiserem ver como o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo vem atuando firme nessa questão, basta fazer uma pesquisa na Colemata, né? Alguns chamam de Colemata, é K-O-L-E-M-A-T-A, se eu não me engano, ou tem 2 L's, agora eu não lembro se são 2 ou se é um L só, mas é só jogar no Google que vai aparecer. Faz a inscrição rapidinho e você terá acesso a todos os julgados e decisões do CNJ e também aqui de São Paulo, né? Mesmo porque ela é organizada por registradores aqui da capital, mas todas as decisões da Corregedoria, que é o nosso órgão aqui, que é o órgão que fiscaliza, né, os cartórios, e vão verificar que existe realmente uma grande preocupação e que é realmente uma responsabilidade muito grande nós estarmos circunscritos à nossa territorialidade. Isso. Só para pontuar, tá? Não existe fé pública do tabelião fora da sua circunscrição. Só que também o tabelião é um cargo de confiança, né? Então nada impede que as pessoas venham até o cartório para lavrar o ato. Por exemplo, eu já tive, essa semana veio um casal de Sorocaba para lavrar o ato aqui comigo, teve outro que veio da praia. Geralmente são pessoas que já ou me conhecem, ou conhecem o cartório, ou sabem como nós trabalhamos. Então, eles têm uma preferência pela facilidade e
por aquilo que a gente oferece, né? Sim. Porque hoje a gente consegue, pelo menos aqui em São Paulo, eu consigo registrar todas as escrituras, eu mesmo levo para registro, os traslados saem no mesmo dia, então isso acaba cativando muito as pessoas que procuram o tabelionato de notas aqui, principalmente o meu, né, especificamente. Mas mas agora realmente sair, eu já tive mais de uma oferta com relação a isso, eu recusei e vou continuar recusando porque eu entendo realmente que é uma prática não que atenta, inclusive, contra a própria classe, né? Isso. Ou seja, a pessoa ir até o tabelionato de um tabelião que ele confia é extremamente normal. O tabelião de notas pode lavrar a escritura de qualquer lugar do país, isso não é um problema presencial. Agora, aquela prática que a gente vê aqui da pessoa ficar com o livro debaixo do braço, né, como a gente fala, pessoas de outros municípios, de outros distritos, com sucursais, ou seja, filiais de cartórios, né, nas cidades maiores, isso é algo que, sim, atenta contra a atividade. Para a gente que leva isso a sério, é extremamente grave, talvez mais grave, né, Pedro, do que ser um crime efetivamente, porque a gente dá muito valor ao que a gente faz, né? Mas, além de tudo, é um crime. Então, é um crime que, inclusive, termina com nulidade do ato. Então, é algo extremamente sério. E é importante também a participação dos advogados nesse sentido, né? Porque eles têm uma grande carga de responsabilidade com relação à orientação também, né? Não somos só nós que orientamos as partes, mas também o assessoramento decorre da advocacia. Então, eu acho que uma atuação conjunta, né, do judiciário, da OAB, e nós também cuidando, é lógico, da própria classe, assim como os advogados também atuam e fiscalizam a própria classe, né? Muitas, inclusive, a qualidade da advocacia hoje se deve muito à atuação da própria ordem dos advogados em manter a lisura nos procedimentos que os advogados atuam. Eu acho que isso contribui e isso traz também o advogado e garante a posição dele dentro da escritura de inventário e partilha. Porque a partir do momento que o advogado não fiscaliza, não cuida e não auxilia o tabelião, não só com relação à prática de atos irregulares, né? Mas também com relação ao próprio ato que está sendo lavrado, ele perde a sua importância e ele perde um importante espaço, né? Que é muito importante, inclusive. Aqui, claro, como você sabe aí, né, a gente tem esse grupo, a maioria dos que estão nos assistindo estão nas mentorias presenciais, que eu tenho 4 turmas aqui, e um dia por semana nos reunimos presencialmente nessas 4 turmas, e na quinta-feira a gente faz a live aí com convidados, né, que nem você, para discutir mais abertamente, de uma forma mais leve, esses assuntos. Então, sim, aqui eu posso dizer que os advogados, eles são extremamente sérios. Só que essa informação, até hoje, que parece muito, muito simples, nunca foi dada, porque, claro, nunca tivemos um concurso. Você está entendendo? Então... Sim. Eu não estou, veja, não estou falando que existe má fé com relação a isso. É realmente assim, mas é importante a gente destacar a importância de se respeitar esses limites, até por uma questão de valorização do trabalho e até mesmo para que você tenha um desenvolvimento local do tabelionato, porque senão também a atividade se torna impraticável, né? E você tem uma competitividade aberta onde você tem os preços tabelados, então acaba, quer dizer, aí você traz várias questões e desestrutura todo o próprio sistema que foi montado. Por isso que eu falo que o advogado também acaba perdendo espaço a partir do momento que ele
pratica junto, né? É importante que ele saiba disso e tenha essa informação para que também fiscalize isso e também possa fiscalizar, porque vai ter alguns, é lógico, minoria, assim como existem na nossa classe também alguns que vão praticar fora, mesmo sabendo que não é possível, né? E é aí que entra a fiscalização e a própria conversa com o próprio advogado, colega, com o próprio tabelião, de informar mesmo, né? Porque, essencialmente, eu acho que no primeiro momento é importante informar, né? Mais do que punir, ou mais do que qualquer outra de repreender, eu acho que se ele entender que ele vai ter também o espaço dele dentro da área ali que foi pré-determinada e um começa a respeitar o outro, a coisa começa a funcionar como uma engrenagem. A partir do momento que ele também não tem o espaço dele respeitado, fica difícil de ele respeitar o espaço do próximo, né? É uma coisa, é uma interdependência, né? Eu acho que é isso que é importante, que gera justamente uma pacificação e uma atuação correta no nosso sistema, porque ele foi projetado para isso. Muitas vezes também a gente tem que ter em mente que quando a coisa é estruturada, a gente não pode, às vezes, fazer alguma coisa fora daquilo que foi pensado, porque a lógica é como se fosse um raio de bicicleta, né? Ele começa fechado, mas conforme ele vai abrindo, dependendo da angulação, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, lá na frente vai fazer toda a diferença. Com certeza. Então, já que a gente já fez essa introdução dizendo que, né, qual a leitura que eu faço da sua fala em relação a tabelionato e advogados? São mais do que dois players nesse tipo de negócio, nesse tipo de ato do extrajudicial. Eles são dois parceiros que buscam efetivar, né, a vontade das partes, dos clientes, dos advogados. Então, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho na questão do inventário extrajudicial. Vamos, porque essa puxada que nós demos aqui de atribuição, né, do tabelião, eu acho que ela pode ser trazida, inclusive, para o inventário. Porque o Código de Processo Civil, ele determina que é o local, qual que é o local de competência do inventário, né? E qual que é o local de competência que pode ser atribuído para nós lavrarmos a escritura. Então, veja, é diferente o processo judicial do processo extrajudicial. Como nós falamos, está pautado na confiança. Então, mais importante do que o local da abertura, do que o local do domicílio, do que o local do imóvel, o que importa no tabelionato de notas é a confiança. Então, não importa onde, desde que você compareça no cartório para assinar a escritura e efetuar a sua respectiva leitura. Eu não sei se na Paraíba já é possível a prática das assinaturas do ato ser diferido no tempo, né? De colher uma assinatura hoje, outra amanhã. Então, mesmo ela sendo diferida no tempo, então aí é importante que seja enviado sempre a minuta para todos, para que ela seja lida antes da primeira assinatura, né? Maravilha. Não pode ser alterado. Isso daí também é uma coisa interessante, que às vezes o tabelião não se atenta a isso, né? Deixa eu só informar aqui para o pessoal e para você também, que a Manuela, nossa colega que é tabeliã João Pessoa, entrou, e eu queria também que ela viesse participar conosco. Bem, gente, boa tarde a todos. Desculpa, eu me atrasei um pouquinho, porque entrou um cliente aqui e dá-lhe conversa. Mas no que eu puder também acrescentar aí na fala de vocês, tá bom? Podem continuar. Maravilha. Então, Pedro, vamos lá. Toca a ficha aí para a gente, e aí a gente vai começar a suscitar essas questões aí, boas. Isso. Tá, então vamos lá. É o que o Marcelo estava falando. Não existe advogado e tabelião na escritura. Na verdade, o que ocorre é uma simbiose, né? Os dois, um auxilia o outro, e a escritura cresce e é contribuída com relação a isso, principalmente confiança, né?
Eu acho que confiança é a palavra-chave para qualquer escritura que for ser lavrada. Então, é muito importante você, advogado, criar o hábito de ter um contato direto com o tabelião na hora de lavrar a escritura. Não adianta levar para um, depois levar para outra, e depois deixar para outro, ter 3, 4 tabeliões, porque muitas vezes também cada um atua de uma forma, cada um tem um planejamento, né, de documentação, enfim, de assinatura. Isso eu acho interessante. Isso é a primeira coisa que eu acho que a primeira dica que eu daria é: tenta ter um diálogo mais direto, nem que seja com o escrevente, mas sempre tenha uma comunicação direta. Oi, pode falar, Gustavo. Eu estudo muito essa parte de empresa, né, e tal, e assim, o que a gente faz, né, o que nós tabeliães fazemos e até os advogados também. Claro que a relação do advogado ela é geralmente com o cliente, e o tabelionato acaba sendo mais com o advogado do que com o cliente final. Aqui no tabelionato eu chamo de pagador o cliente final, e o meu cliente ele acaba sendo o advogado, enfim, que é a pessoa que eu tenho mais proximidade. O que tanto nós quanto os advogados fazem é uma prestação de serviços, né? Notariais ou advocatícios, etc. A prestação de serviços ela tem uma particularidade. Diferente de um produto, que, vamos lá, a pessoa compra uma caneta na internet. Quem faz a caneta, né, o produto? Quem cria o produto? É a empresa. O vendedor ele me vende algo já pronto. O serviço não. O serviço ele é um tipo de atividade que é criado entre todas as partes. É que assim, eu tinha um antigo chefe, quando eu fazia estágio, ele tinha um escritório de médio porte, quase médio porte, vai de pequeno para médio. Ele tinha um escritório razoavelmente grande, com mais de 4 advogados. E ele falava que precificar o direito era uma coisa muito complicada, porque era uma coisa que a pessoa não vê, a pessoa não sente, e a pessoa não ouve, né? Então, a gente vende mais do que um serviço. Na verdade, o que a gente vende é um conhecimento, né? Tem também aquela história acho que é Rui Barbosa, agora eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que chegou um cliente para conversar com o Rui Barbosa, creio eu que era Rui Barbosa, tá? Vou colocar aqui, mas por favor me perdoem se não for. Numa biblioteca enorme, e ele estava no meio da sala, e chegou o cliente. Aí ele conta todo o problema para Rui Barbosa, ele olha, pensa, então ele vira simplesmente, retira um livro e fala: bom, a solução do seu problema é essa, está daqui, e entrega para ele. Aí ele: muito obrigado, doutor, se levanta e vai embora. Aí Rui Barbosa para e fala: não, veja, o meu preço é tanto. Aí ele: mas o senhor só tirou um livro ali e me mostrou um parágrafo. Ele falou: mas olha quantos livros eu tive que ler para saber que a solução do seu problema se encontrava nesse livro que está atrás de mim. Então, é uma coisa que muitas vezes a pessoa não percebe, não sente, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de tratar, principalmente da leitura. Então, é muito importante ter um cuidado e um carinho com relação às formalidades. Mas, voltando um pouco mais atrás, o que eu queria falar com relação a essa relação advogado e cartório também, que é muito importante, tentar criar realmente essa relação, porque isso faz toda a diferença no processo, no processo da escritura, principalmente no inventário, porque o inventário ele é complexo. Né? Desde o provimento 35 de 2007, 35, se eu não me engano, do CNJ, né? A 11441, que alterou o CPC, ela não teve tanto regramento. Mas o provimento do CNJ ele trouxe uma série de formalidades que até hoje são seguidas e que podem trazer algum problema. Então, por exemplo, de um caso que eu tenho aqui, trazer a informação picada. Isso é muito ruim para o andamento da escritura, porque a gente não consegue dar início ao trabalho se não tiver todos os endereços das partes. Não é possível. Isso não... E aí, a pessoa não consegue nem lançar o ITCMD, tá? Só para você ter uma ideia.
Exatamente, exatamente. Você não consegue nem precificar, às vezes, direito se você não só tem a matrícula do imóvel, por exemplo, não traz o número do contribuinte. E trazendo a documentação picada, a chance de faltar alguma coisa, ela aumenta exponencialmente. Então, é interessante já trazer, não digo toda a documentação, mas ter a calma e a paciência de concentrar os dados para ir enviar. Porque não adianta chegar no cartório, e isso acontece aqui com uma relativa frequência, não sei como é aí, mas a pessoa passa e fala assim, olha, Pedro, com relação àquele inventário, está aqui o extrato do banco. Beleza, recebo o extrato do banco. Passa 5 dias, a pessoa fala, Pedro, está aqui a matrícula. Tá ótimo, está a matrícula. Aí passa mais 3 dias, a pessoa traz a certidão de óbito. Você fala, nossa, não tinha, tá. Aí passa mais 2 dias. Aí a hora que você senta para montar... Sim, só que era dias, são meses, né? Semana. Normal é isso, né, Manu? Porque aqui o pessoal gosta muito de passar para conversar, para tomar um café, enfim, para conversar. E aí deixa o documento. E aí você faz uma lista. Aí até uma hora que você chega, você fala assim, não, vou fazer uma lista de tudo que está faltando. Aí você faz a lista. Aí vem metade da lista. Aí você tem que sentar de novo e refazer a lista. Isso atrapalha o andamento. Mesmo porque cansa você ficar vendo o mesmo inventário 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Né? Se você consegue concentrar, eu acho que facilita. Pedro, isso que tu está falando é incrível mesmo. Como atrapalha, você está dizendo. A gente vê aquele inventário, aquela escritura pública de compra e venda inúmeras vezes, porque o cliente traz os documentos de forma espaçada. Inclusive, eu vou contratar, já tenho até um funcionário em mente para contratar para o próximo mês, que ele vai ser meu coordenador administrativo. Mais um coordenador de escrituras mesmo, para a gente poder ter esse controle da entrada, da saída das escrituras, para facilitar a vida também dos nossos escreventes. Porque isso aí, esse checklist, o advogado às vezes chega dizendo que está toda a documentação aí, não está. E como é importante essa relação próxima do tabelião com o advogado, né? Eu passo praticamente um dia tirando dúvidas ou buscando entender algumas coisas para tirar as dúvidas do advogado. Eles tiram minhas dúvidas também. Essa relação é muito importante. Lógico. Deixa eu só pontuar aqui. Eu, pessoalmente, eu não me incomodo com receber picado, tá? A gente criou uma forma aqui de criar um protocolo eletrônico que eu vou fazendo checklist, aí no final valida o ato. Só que o que acontece? Qual que é o problema prático para mim, pelo menos, tá? Aqui no tabelionato. Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Aí a pessoa para de mandar, né? Aí manda mais um documento. Aí quando eu vejo lá, beleza, hoje eu posso mandar o TCMD, ou eu posso fazer tal coisa, só que eu preciso de tal ato. Só que isso já passou 30 dias, 40 dias, né? E aí, vamos lá. Aí, o que é o pior de tudo? Quando os meninos mandam, às vezes, pedem, né? Falam assim, manda informação. Tá faltando tal dado de tal pessoa. Aí, os nossos amados clientes ficam bravos com a gente. Então... o que eu falo, o problema não é nem tanto receber picado. O problema é o tempo que decorre isso. Porque a coisa acaba esticando e ganhando uma dimensão. Maior, e a né? gente... exatamente. E o risco, não adianta. O risco de você sentar na hora de fazer e faltar alguma coisa é muito maior. E a gente não tem tudo de cabeça também, né? Não são todos os dados, todas as informações que a gente tem pronto e alimentado ali. Eu não sei você, Marcelo, se você conta quantas pessoas você atende no dia, mas eu estava fazendo uma média que entre telefone, celular, atendimento pessoal, chega dia que eu vejo mais de 20 a 30 casos. Então, é um volume muito grande. Fora a parte administrativa, né, que muita gente não sabe, mas o cartório tem uma forte parte administrativa de arquivar
a documentação, né? Então, não adianta só preparar o ato. Nós temos que arquivar e guardar todo aquele documento que comprova e valida o ato, de uma forma lógica, organizada e que deve ser sempre conferida com toda a calma e todo o cuidado do mundo. Aqui, acho que a Manu também vai conseguir responder, mas aqui eu acordo entre 3 e 4 da manhã, saio do cartório mais 6 horas, e ainda não consigo abrir o WhatsApp. A cada 2 dias eu abro o WhatsApp do cartório. Então é assim. Aqui também, às vezes, assim, eu tive algumas experiências de ficar em casa. Nossa, rende muito mais o trabalho. Eu acesso remotamente meu computador e consigo, porque o telefone não vai tocar, meu telefone passa o dia tocando, e eu falo assim, engraçado, que quando eu estou em casa, no meu apartamento, não está tendo problema nenhum, porque ninguém está me ligando. Mas eu consigo produzir muito mais. Porque assim, a função dos advogados, pelo menos que eu sempre falo aqui, não sei se a leitura de vocês, junto aos advogados, o advogado ele me conta o que eles querem fazer para aquele ato. Ou seja, fulano vai ficar com isso, outro vai ficar com aquilo, não sei quem vai renunciar, blá, 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 blá. E a gente monta a operação notarial, né? Ou seja, como que eu vou instrumentalizar o que as partes pediram para o advogado e como que eu vou traduzir isso para a nossa ciência, digamos assim. Eu não sei se vocês atuam assim também. Eu estruturo e aí eu mando para o advogado, uma vez estruturado, e confirmo. É exatamente isso que você quer? Então tá, a documentação é essa. Deseja que eu tire? Quer retirar? Qual que é a preferência? O custo aproximado é esse, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, certidão de registro civil varia de 40 às vezes a 150 reais, né? Então é muito difícil a gente ter precisar isso. Mas aí eu já estabeleço, o orçamento já é estabelecido antes, né? Mas aí eu fecho o orçamento e já peço, aí vai a documentação toda de uma vez. E encerro o ato. E Manu, você? Bem, sim, a gente sempre faz esse levantamento do checklist. Eu já tenho todos os checklists, todos os atos aqui do cartório, né? Que a gente envia para o advogado, para o cliente, se for o caso. E os escreventes têm que ficar atentos exatamente a seguir esse checklist, porque a nossa política aqui é documentação toda entregue hoje, a gente entrega a escritura pronta em até um dia útil. Às vezes a gente entrega no mesmo dia. Só que realmente o que demora é essa documentação. Agora, deixa eu falar aqui um casozinho que apareceu semana passada de um inventário. Vamos embora. Como é interessante essa relação boa, né, próxima com o advogado. É um inventário que sai o ITCM de 3 imóveis, 2 em João Pessoa e um imóvel rural em outra cidade da Paraíba. Saiu tudo direitinho, ok. Atrasou um pouquinho esse inventário para a gente conquistar a documentação, mas enfim, o advogado estava devendo algumas documentações. E quando chegou no dia, ele já falou, o meu cliente quer assinar amanhã. Aí a gente falou, olha, tá faltando a certidão do imóvel rural da cidadezinha, a Lagoinha, se eu não me engano. Aí ele, doutora, é porque lá tá uma bronca, tá faltando regularizar não sei o que lá, e aí? Dá para deixar esse sobrepartilha? Então foi um caso que a gente foi estudar juntos. Né? Pelo WhatsApp mesmo, ele não precisou nem vir no cartório. Aí ele me citou o artigo 669 do CPC, que fala, são sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados, da herança descobertos após a partilha, e o inciso 4 fala, bens situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Aqui está claramente se referindo ao inventário judicial, mas o inventário extrajudicial é equiparado. Então, assim, o que foi que a gente chegou à conclusão? De fato, o inventário está sendo feito em João Pessoa e um dos imóveis é localizado em outra cidade, o que tornou, de fato, a dificuldade de regularizar a situação. O advogado é daqui, o único herdeiro é daqui, enfim, não tem contato próximo com o cartório de registro de imóvel dessa cidade. Então, foi que a gente concluiu.
que seria caso sobrepartilha, ainda mais considerando a boa-fé do inventariante herdeiro, já que ele pagou o ITCM completo dos 3 imóveis, né? Deixa eu, assim, na verdade, eu vou só pontuar para o Pedro como é que é a nossa realidade aqui. Tá? Tem muito cartório do interior, muitos imóveis do interior, demora um mês para emitir uma certidão. Tá? É esse nível. E tem 30 dias de validade, uma certidão demora 10, você já perdeu as outras. Exato. Então tem que fazer o pedido meio que junto, e aí rezar para tudo chegar, bater no mesmo dado. Aqui não funciona muito assim. Mas aí uma questão que você tocou, Manuela, que eu acho que é mais essencial. Sobrepartilha no tabelionato. Vocês fazem só quando é de difícil localização, ou seja, vocês utilizam os critérios do CPC ou, vamos lá, por ser um acordo de vontade entre as partes, se tiver justificado, vocês sobrepartilham a posteriori? Bem, eu pretendo, a gente ainda não concluiu esse inventário, mas eu pretendo colocar um item no inventário, já explicando que haverá uma sobrepartilha. Afinal de contas, o ITCM incluiu esse imóvel, certo? Eu vou citar esse imóvel no inventário, mas vou abrir um item para falar da sobrepartilha pela dificuldade em regularizar a tempo esse imóvel e justificar esse inciso 4º, equiparando-se ao inventário extrajudicial, e também citar o artigo de lei que fala da pressa que a lei exige para o inventário ser finalizado. Então, se a lei exige que o inventário seja finalizado em curto prazo, o mais rápido possível, inclusive ser iniciado o mais rápido possível, se presume que a gente pode deixar isso para depois. E você, Pedro? Aí em São Paulo, você se preocupa tanto com essa questão de justificativa para uma sobrepartilha ou simplesmente menciona pode ser sobrepartilhado, eventuais bens, etc. É assim, aqui em São Paulo, primeiro eu vou falar sobre as certidões aqui em São Paulo, porque eu acho interessante verificar o contraste, né? Aqui nós temos o sistema registradores, que emite certidão digital, e em até 2 horas ela já sai. Se você tiver o número da matrícula, você pede o cartório, você faz o pedido, em 2 horas ela já está disponível para você fazer o download e você salva ela, enfim, imprime e arquiva e já acabou. Então, assim, isso facilita muito a vida, né? Você tem a possibilidade de visualização também, que você não paga o valor da matrícula. Às vezes é bom para quando você sabe que o inventário vai demorar, então você já consegue visualizar sem sair do cartório, ou sem precisar ir no cartório para fazer uma visualização. Isso é muito interessante também. E às vezes, não sei se tem algum registrador, alguma coisa assim, mas às vezes é interessante saber e tentar levar esse tipo de instituto para vocês, porque eu acho que, inclusive, vai auxiliar, né, e fomentar o pedido de matrícula, né, e a regularização. Porque não adianta, a facilidade gera maior quantidade de pedidos, né, por certo. E a sobrepartilha aqui, o importante, eu falo sempre, é que assessorar, né, as partes ter ciência do que elas estão fazendo. Eu achei muito interessante o que a Manuela falou do ITCMD, porque aqui em São Paulo a gente não se prende tanto à justificativa, né? Apesar de ter a disposição legal, nós simplesmente citamos que será sobrepartilhado posteriormente por questões pessoais, ou às vezes eu nem lembro como estava na minuta do 15º. Eu costumo fazer uma justificativa um pouquinho mais completa do que a gente fazia lá em 2007. Mas não me preocupo muito com a justificativa. A minha preocupação é o seguinte: aqui em São Paulo, nós temos até 60 dias para finalizar a declaração do ITCMD. Depois tem multa. Mas temos 180 dias para o recolhimento do tributo, né? Senão tem multa e até 90 dias tem 5% de desconto. Então, o que acontece? Se você vai sobrepartilhar um bem depois, você não vai fazer uma nova declaração aqui na fazenda. Você vai abrir e retificar a antiga. Então, a multa e tudo aquilo que você economizou fazendo o inventário anterior, você vai acabar gastando porque você não recolheu o ITCMD com referência a esse imóvel que não foi
ou que foi citado na matrícula, mas não foi recolhido no ITCMD. Então, não que seja obrigatório o recolhimento, mas se você deixa de fazer o eventual valor posterior que você vai fazer com a sobrepartilha, você vai gastar esse valor para regularizar a sobrepartilha. Tá. E outra coisa interessante com relação à sobrepartilha, que eu acho legal aqui também a gente citar, eu não sei como funciona aí, mas, por exemplo, foi feita uma partilha judicial. Vocês conseguem fazer a sobrepartilha extrajudicial tranquilamente? E se for simplesmente para completar algumas informações, como é que vocês fazem? Olha, nunca chegou para mim retificação, não. Alguma partilha judicial vocês arrumam? Retificar formal, eu acho, assim, eu teria que dar uma pesquisada. Vou dizer que pessoalmente não tenho interesse nenhum, porque eu posso criar uma inimizade. Mas se eu verificar que a lei não me proíbe, e eu acho que ela até fala, né? Mas eu não sei, nunca me apareceu esse tipo de caso, não. Nunca me apareceu também, não, mas a lei fala que você pode ter início uma partilha judicial e a sobrepartilha ser extrajudicial, não teria problema. É uma opção do cliente, se enquadrar nos requisitos da extrajudicial, não é isso? Não, mas a minha pergunta é a seguinte: se não for sobrepartilha, você vai simplesmente alterar ou arrumar alguma coisa que faltou na partilha. Não seria bem uma sobrepartilha. Vamos supor que seria uma coisa que é muito comum aqui em São Paulo, por exemplo. Tem uma nota devolutiva do registro de imóveis falando, olha, faltou uma coisa simples, tá? Que eu acho que muitas vezes os advogados não sabem disso e às vezes também isso acaba nem indo para o tabelionato. Mas é uma questão interessante que outro dia eu estava conversando com um advogado e acabei fazendo isso, essa retificação eu vou fazer, na verdade, ela está aqui na minha mesa, inclusive eu deixei ela aqui, eu estou olhando para ela agora. Mas o que aconteceu? Foi feito um formal de 1990, tá? Só que faltou o RG e CPF de todos os herdeiros. Só que tem a filiação, tem a certidão de nascimento de todos, entendeu? Só que o registrador pediu a qualificação completa, né? Eu acho que não é nem o RG e o CPF, acho que só faltou o RG de todos os herdeiros. Eu vou pegar e vou fazer, olha, vou abrir, né? Eu não entendo bem que seria uma sobrepartilha, mas seria um aditamento, na verdade, né? Uma escritura de aditamento do formal de partilha. E aí eu vou complementar essas informações, vou cobrar um valor aqui, né? Pelo menos segundo a tabela aqui de São Paulo, escritura de um ato sem valor, e vou levar para o registro de imóveis. A corregedoria aqui tem apoiado esse posicionamento, é lógico que eu não posso, né, no caso, entrar no mérito da questão. O que eu falo entrar no mérito, por exemplo, eu não vou incluir um herdeiro num formal de partilha já transitado em julgado, né? Isso daí seria... Concordo. Gente, deixa eu só pontuar uma coisa aqui, que talvez o resto dos participantes não tenha percebido, mas essa é a sacada da sobrepartilha, tá? Vamos lá. Nem sempre, ou melhor, geralmente, quando surgem essas sobrepartilhas para a gente fazer, elas são de inventários já abertos e já com multa correndo. E é uma liberalidade dos próprios herdeiros irem sobrepartilhando de acordo com a sua disponibilidade ou com a venda desses imóveis ao longo desse inventário aí, que às vezes se arrasta há 10 anos, 15 anos, isso acontece na prática, tá? Então, assim, a sobrepartilha, ela não é boa, talvez, para alguém que está certinho e que não pretende lançar todo o imposto. Talvez não justifique. Mas se ou o imposto já está pago, ou se o imposto já correu a multa, vale a pena pensar em realizar sessões de direitos hereditários e sobrepartilhas para que os adquirentes, como a gente chama aqui, pulem um registro. Ou seja, que você não precise registrar primeiro
em nome dos herdeiros para vender para o adquirente. Ou seja, o adquirente ele só faz uma cessão de direitos hereditários, uma sobrepartilha e pulou o registro, sucesso, mais barato para todo mundo. Não é isso, Pedro? Na prática? Exatamente isso. Exatamente isso. Isso. Pedro, deixa eu fala aí. Não, e assim, a cessão é uma coisa muito interessante também, já que você tocou na cessão. Uma coisa que eu tinha é que a gente vai falando, desculpa até, eu começo a falar, eu não paro. A cessão é muito legal a gente falar sobre a possibilidade da viúva meeira ficar só com o usufruto, que isso daí é uma coisa também pouco explorada. Então, por exemplo, a gente já pode fazer um planejamento sucessório dentro do próprio inventário. Olha só como a gente pode ter uma sacada legal dentro do inventário. Por quê? Porque, pelo menos aqui em São Paulo, né, é lógico, existe, tecnicamente, não é, por certo, não é o mais correto, né? Porque meação, é metade de todos os bens, não é só o usufruto. Mas aqui em São Paulo tem se permitido que a viúva fique só com o usufruto, né? É lógico que a diferença entre vou voltar um pouco, desculpa, é que assim, em São Paulo, nós temos uma presunção tributária de que o usufruto é 1/3 e a nua propriedade é 2/3. Tá? Vamos lá. Então, quando ocorre o inventário, né, existe a meação. Essa meação, ela representa metade de todo o patrimônio em comum do casal e a herdeira concorre com os bens particulares. Pois bem, aqui, principalmente, eu ando fazendo com uma relativa frequência, apesar que esses últimos meses não tem tido tanta essa demanda. Mas uma coisa que eu gosto de propor é a possibilidade da viúva meeira ficar com o usufruto. Ela não fica com... A gente não divide a propriedade de forma tradicional, ela fica com o usufruto de todos os bens. Então, ou seja, ela ficaria com 1/3 de todos os bens, né, em São Paulo. Não sei como funcionaria ou como funciona aí para vocês. Boa pergunta. Mas, Boa pergunta, porque assim, eu mandei estou esperando ainda. Eu acho que os fiscais devem estar meio bravos comigo. Bom, enfim, aí o que acontece? A gente cede a diferença entre 1/3 e metade, né? Daria uma diferença aí de 33, é isso? Eu não trabalho com porcentagem, eu gosto de trabalhar com 1/3 e 2/3, para mim é muito mais fácil. Tem gente que não gosta, mas eu, particularmente, para mim, é muito mais fácil de visualizar, né? Daria 22%, eu acho, é isso, né? 33%. Sei lá, daria uma conta X, né? Mas é assim. Então, aí ela já cederia essa parte e ela ficaria só com o usufruto. Qual que é a vantagem de se proceder desta forma? Quando esta herdeira vier, além de ela ficar com o usufruto de todos os bens, podendo receber a renda, tendo a garantia da moradia, enfim, podendo usufruir efetivamente desses bens, quando ela vier a falecer, você não vai fazer um novo inventário. Você vai simplesmente junto ao registrador de imóveis, com a certidão de óbito e um requerimento com firma reconhecida, e você cancela esse usufruto. Olha só, pessoal, quem estava na live da semana passada, esse é o mesmo efeito da cláusula que a Camila falou. O efeito é o mesmo, do direito de acrescer, ou seja, com o óbito a gente averba uma extinção desse direito real e consolida a propriedade na mão de um dos proprietários aí de alguma coisa. Então, olha só o que o Pedro está contando. Existe uma forma de estruturar o patrimônio, sim, né, por meio do inventário. Se vocês descobrirem como se opera isso, ou seja, se a gente começar a fazer mais esse tipo de operação, eu tenho uma só aqui até hoje, tá, que eu fiz um aceito SMD e ainda não recebi. É algo que vocês não estão vendendo mais só um inventário, vocês estão vendendo também um planejamento sucessório. Não é isso, Pedro? Exatamente. O que eu chamo de planejamento sucessório nada mais é do que você dominar as regras de inventário, né? E botar elas em prática.
É um nome interessante, é lógico, né? E valoriza a função, mas é simplesmente você saber como é que funcionam os institutos que sempre estão aí à disposição para a gente poder utilizar e trabalhar com eles. Então, usufruto, cláusula de reversão, a doação, a inalienabilidade, a incomunicabilidade, né, a empenhorabilidade, tudo isso são ferramentas que a gente pode utilizar para fazer efetivamente um planejamento sucessório. Eu, Pedro, não gosto muito do planejamento sucessório que é feito quando se monta holdings, principalmente holdings familiares, porque eu vejo isso daí como, na verdade, uma fonte de não só de confusão, como, para mim, isso não existe, né? Então, eu tenho um pouco de resistência, tá? Holding, holding também é um nome muito bonito para falar em sociedades empresárias, né? Então, assim, as coisas criam-se novos nomes, mas os institutos continuam os mesmos. A gente trabalha com os institutos jurídicos que nós já sempre tivemos. Eu até quero pontuar aqui. Hoje eu estava com uma estagiária, a Letícia, e ela quer fazer o trabalho de conclusão de curso dela. Ela queria fazer em holding. Porque ela viu a penúltima live, sei lá o quê, que a gente falou um pouco sobre holding. Eu falei, Letícia, a holding não é para todos, tá? A meu ver. Tá? Eu sei que o Júlio vai pensar diferente, que é outro nosso participante. A holding eu vejo como algo que faz muito sentido para uma família que tem muitos imóveis. Mas, aí eu disse para a Letícia, por que ao invés de fazer o seu trabalho de conclusão em holding, a gente não faz sobre planejamento patrimonial sucessório com base nas regras do direito civil, que são cláusulas notariais, ou seja, exatamente o que você está falando, Pedro. A gente utilizar o que qualquer pessoa tem acesso, sem criar uma complexidade alta, para estruturar um patrimônio. E aí ela se interessou e acho que a gente vai tocar nesse sentido, né? Sim. Tem que assim, é o que eu falo, a gente às vezes se assusta com os nomes e não para muitas vezes para pensar o que existe de fundo ali, né? Porque planejamento sucessório é isso, é condição, termo, encargo, é doação, é usufruto, é inalienabilidade, é empenhorabilidade, é incomunicabilidade. São os institutos que sempre estiveram aí. Ele só ganhou uma nova cara porque você atribui uma finalidade que muitas vezes as pessoas não sabem que ela existe. Só que as limitações que sempre tiveram e sempre existiram, sempre vão existir. Então, você não pode ultrapassar a legítima, né? A gente tem aquele limite de 50% ainda, que está sendo muito discutido atualmente, se eu não me engano, inclusive é a tese de doutorado do meu orientador, do Flávio Tartucci. Então, ele está trabalhando no doutorado justamente, uma das vertentes é isso, né? É esse 50% da legítima. A gente vai alterar? Será que o Brasil está pronto e tem realmente poder para fazer isso? E uma coisa que você tocou, Marcelo, que também é muito importante, assim, o planejamento sucessório, principalmente aqui no nosso, tem que ter patrimônio, né? Não adianta você querer fazer um planejamento sucessório de uma casa de 80 metros quadrados. Não é um planejamento sucessório isso, né? É uma casa de 80 metros quadrados. Não dá para fazer um testamento querendo deixar toda a casa para uma pessoa, para um filho. Isso eu recebo também diariamente. Tem que tomar cuidado também com relação à doação, né? Para você não... Porque depois, no inventário, numa partilha, se você doar para o casal, isso vai fazer diferença do que doar só para um, né? Para o divórcio. Já apareceu gente aqui falando que o filho morreu e agora ela quer de volta o imóvel que ela doou para o ex-cônjuge. Não dá, né? São certas coisas que assim, precisavam ser planejadas antes de ser feitas, né? Não dá para... A gente não tem tanta autonomia assim a ponto de fazer tudo. E tem que tomar cuidado com essas promessas maravilhosas também, né? Porque faz parte dourar a pílula, mas, né, existem limites. Beleza. Gente, olha só. Pedro, como você está aqui na... Manuela, você quer responder a tua pergunta, é isso? Vamos lá.
Libera o mic aí, só para... Oi, gente. Diga lá. É porque entrou uma pessoa aqui. Ah, tá. Eu esqueci de fechar a porta. Entendi. Não, é porque teve uma pergunta para você. Quanto tempo está demorando para sair o TCMD em João Pessoa? Ai, meu Deus. Não só em João Pessoa, né? Na Paraíba, está demorando quase 2 meses. É isso aí. Infelizmente. Mas, assim, é como eu falei até na outra aula. E falo aqui para o Pedro também. Para a gente, São Paulo é o espelho, né? E nós, da Paraíba, estamos realmente engatinhando ainda. É o primeiro concurso da Paraíba. Então, eu, Marcelo, os tabeliães, os novos concursados, a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer coisas novas, de conquistar coisas novas com a corregedoria da gente, né? A gente está fazendo parte da diretoria do CNB, né, Marcelo? Ainda estamos nos estruturando, mas a gente pretende fazer muita coisa. Essa questão do usufruto que você falou é fantástica, mas com certeza aqui não existe essa possibilidade ainda. Não existe uma lei estadual que prevê que o usufruto... Pode falar, Pedro. Desculpa. Que aqui não tem lei também, viu? É decisão estadual aí. Mas tem, na própria lei de TCMD de São Paulo, tem 1/3 e 2/3. Ah, sim. A gente não tem, tá? Nós não temos isso. Pois é. Mais alto. Mas, assim, uma curiosidade minha agora, aproveitando, vou perguntar aqui para vocês também. Vocês precisam homologar na Fazenda o ITCMD? Ou a homologação, ou não precisa? Não, você não está entendendo. Demora a avaliação do imóvel. Aqui, assim, ó. Aqui, assim, com todo respeito, mas é um sistema, né, que já deveria ter sido alterado. E eu só tenho pena dos fiscais, porque eles fazem um trabalho manual, cara. A diferença é uma procuração manual, lança os impostos, aí o cara tem um sistema lá que trava se ele preenche errado, trava se ele tem que refazer, e é por isso que demora 2 meses. Não tem vinculação com o ITBI, como em São Paulo. Em São Paulo, pessoal, só para vocês terem uma noção, para a gente ir fechando aqui, que a gente já estourou, hoje está sendo a nossa live mais longa. Em São Paulo, você lança o TCMD e sai na hora, porque em São Paulo e no Rio, tá? Porque eles têm convênios com as prefeituras e eles utilizam geralmente a avaliação dos ITBIs, não é assim, Pedro? Sim, o que acontece? Na verdade, nós mesmos informamos os valores, tá? Então, a gente preenche no site da Fazenda os dados com base o valor venal sempre mínimo. Em São Paulo, em alguns municípios como o meu, existe valor venal de referência, que é diferente do IPTU, e tem toda aquela discussão, mas, enfim, a gente sempre lança pelo valor venal de referência ou pelo valor que as partes atribuem do imóvel. Por que eu falo isso? E eu oriento, às vezes, passar por um valor maior a doação. Em virtude de imposto de renda, né? Não adianta nada você declarar no imposto de renda que seu imóvel vale 600 milhões e você vir aqui e falar que está doando por 600 mil. Vai dar problema, né? Mesmo porque depois da declaração feita e da doação lavrada e ao final do mês, nós precisamos enviar o ato praticado para a Fazenda, né? Para que ela confronte a escritura lavrada com o ato praticado. E aí existe toda uma amostragem, eu creio que seja por amostragem, ou não sei qual que é o sistema que eles utilizam, e eles confrontam esses dados com aqueles das prefeituras e os valores que foram declarados. E aí você fecha o sistema aqui. Mas a escritura sai na hora. Então, e aqui geralmente nem são todos os advogados que fazem, às vezes tem alguns cartórios que fazem. Eu, às vezes, devo dizer que eu auxilio os advogados a fazerem também, porque muitas vezes falta informação de como fazer, tem que fazer retificação, e nós temos aqueles prazos que eu já citei, que são 3, 4 prazos, enfim. Muito detalhe que muitas vezes passa desapercebido para quem não tem a prática. Aqui a gente que lança, tá? Gente, deixa eu só finalizar, porque já são 5h03, a gente passou 13 minutos aí,
do nosso padrão. Então, Pedro, obrigado. Tá? Eu vou passar a palavra para vocês. Na verdade, eu vou passar primeiro para a Manuela, depois para você para fechar. E vamos lá, que a gente está atrasado. Não, pessoal, eu fiquei muito feliz com a presença do Pedro, que traz sempre as ideias mais avançadas do país, né? Para servir de exemplo para a gente. Quem sabe um dia... Não, sério, quem sabe um dia a gente consegue trazer essas coisas para cá. Com fé em Deus, né, Marcela? A gente vai conseguir fazer esse trabalho de planejamento sucessório de uma forma mais eficiente para o nosso povo mesmo, né? Utilizando essas ferramentas que a gente tem, com o aval da corregedoria, né? Então é isso, é uma questão de tempo, a gente tem que ter paciência. Mas eu agradeço pela participação. Pedrão. Bom, eu novamente só tenho a agradecer, adoro sempre, para mim, sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar sobre escritura, inventário, partilha, e ainda mais essa troca de experiência, né, entre essa ponte, essa conexão São Paulo, Paraíba, São Paulo, enfim, eu acho sempre enriquecedor, porque um aprende muito com o outro, né, pois, como nós já dissemos, nada impede que venham as partes de Paraíba para lavrar uma escritura aqui. E aí eu já tenho uma noção que, por exemplo, se eu for pedir uma certidão de um imóvel da cidade de vocês, eu vou ter que esperar 10 dias. Então, é sempre enriquecedor. Eu acho que a gente sempre aprende um com o outro em vários aspectos. Né? Eu não sei se tem alguma coisa que... Deixa eu só dar uma olhada, que eu lembro que tinha alguma pergunta. Acho que não. Mas vejo que apenas uma casa gera o planejamento do usufruto. Veja, nada impede que você tenha uma casa só, você estabeleça o usufruto. Tem a regra que você precisa ter a sua própria subsistência, né? E é justamente como você faz uma doação de seu único imóvel e mesmo assim garante a sua subsistência. Você faz a doação com a reserva do usufruto. Isso daí serve justamente para isso, viu, Túlio? Mas não se torna bem um planejamento sucessório porque você, na verdade, só tem um imóvel, né? Um planejamento sucessório, e aí vem de novo aquela coisa de nome científico, né? Como o termo planejamento sucessório é muito recente, né? A gente ainda precisaria situar esse termo cientificamente para exatamente o que ele significa e para onde ele vai. É a mesma coisa que eu chegar aqui, por exemplo, e falar sobre manga. Vocês não sabem o que eu vou falar. Porque se eu for falar sobre manga, eu posso falar sobre a manga da camisa, eu posso falar sobre manga a fruta, né? Se a gente não estabelecer marcos teóricos bem definidos para trabalhar o instituto, ele se perde. Então, o planejamento sucessório, ou o planejamento em si, é um termo ainda que fica um pouco no ar, fica um pouco solto. Então, é difícil a gente costurar exatamente onde ele se situa. Mas, de novo, é interessante, sim, a gente trabalhar a ideia do planejamento sucessório como uma finalidade de você estabelecer o que você vai fazer com seus bens ainda em vida, né? Para depois da sua morte, enfim. É isso. Só para pontuar aqui que existirá, com certeza, o direito de habitação do cônjuge supérstite sobre o único imóvel da casa. Então, não precisa fazer nada disso, tá? A própria lei já planeja essa morte aí, tá? Pessoal, meus amigos, todos meus amigos aqui, tivemos 50 aí pessoas na live. Eu vou só pegar aqui uma convidada super especial que acabou de chegar. Então, pessoal, eu vou me despedindo, tá? A Laurinha também vai se despedindo aqui. Linda! Muito lindinha, né, filha? Obrigado mais uma vez, pessoal. A Ellen vai mandar um recado a todos. Pedro, volte mais vezes. E é isso. Quem ainda não preencheu a presença lá no Forms, vai lá. Isso, tchau, filha. Muito bem. Até mais, galera. Obrigado. Tchau. Nada. Oi, gente. Passando só para agradecer a presença de todos mais uma vez. Lembrar que semana que vem tem novamente, certo? E
gostaria de lembrar vocês a marcarem a presença no link que está no chat, certo? Manda o link novamente, Emily. Eu não consegui. Por favor. Certo. Vai mandar no grupo, Emily? Era da Universo. A gente vai mandar novamente, certo? Tá, tô aguardando. Se possível, manda lá no grupo também. Pronto, certo. Já mandamos. Obrigada, gente. Na semana que vem. Para mim, está aparecendo assim.